Sabe quando você quer conquistar alguma coisa que você quer muito, pode ser algo grande, uma meta grande ou não, mas quando você realmente chega lá, você conquista aquilo que foi difícil, você não se sente feliz como você achou que deveria, ou você não vê mais tanta graça naquilo, você não usufrui daquilo da forma como você pensou que ia usufruir? Bem, já me senti assim. E é até meio estranho a gente conversar sobre isso nesse vídeo, falar sobre o silêncio, sobre o tédio, num mundo onde criaram-se estímulos para a gente justamente não ficar no tédio. Afinal, você tem uma oferta de pessoas, você tem uma demanda de pessoas que não querem se sentir entediadas, obviamente que vai ter uma oferta mostrando que elas não precisam se sentir entediadas. É por isso que essa pergunta é tão importante para você. Quando foi a última vez que você ficou sem estímulos de forma consciente apenas para pensar e refletir, sem auxílio de telas? É meio difícil, né? Eu, pelo menos, para mim já é difícil pensar no momento que eu estive sem estímulos de telas para refletir sobre a minha vida, num mundo onde não quer que você se sinta entediado. Afinal, hoje em dia as pessoas estão buscando fugir do vazio, da falta de sentido, do silêncio e principalmente daquilo que a gente chama de tédio. Um tempo sem fazer nada. E quando a gente para pensar nisso, a gente vê que as pessoas realmente estão fugindo disso a todo momento. E a questão é, será que o tédio realmente é algo ruim? Ou será que o tédio, ele é na verdade a solução para a gente entender o que é realmente importante para a gente? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, perceba que o tédio não é necessariamente algo negativo. Na verdade, o tédio nos convida a pensar e a refletir de forma profunda sobre nós, sobre aquilo que a gente quer. Eu falo por mim mesmo, eu já tive um momento na minha vida, na verdade, eu não sei você, mas que a correria do dia a dia, de um ponto a outro, nos intervalos de silêncio que eu tinha durante o meu dia, eu já sacava o meu estímulo, que hoje normalmente está no nosso bolso, né, que é o celular. De um tempo a outro, a gente sempre que tinha um tempo possível para pensar, refletir, a gente puxava algo para fazer, para nos entreter. E a gente tem que se perguntar, tá, mas e aí, onde fica o tempo da gente pensar, de olhar para dentro, de refletir? Onde que está esse tempo? Se no pouco tempo que a gente tem de silêncio, ou seja, de tédio, a gente não usa para pensar e refletir, para processar a informação, sabe, para entender o que está acontecendo. Eu li um trecho recentemente que me fez pensar, eu pensar em escrever esse roteiro para esse vídeo. Que ali nesse trecho diz que antigamente, que na verdade nem é tão antigamente assim, é um tempinho atrás. Esse tempinho atrás, ele diz que as pessoas, quando estavam esperando numa fila, ou numa clínica esperando ser consultado, ou em qualquer lugar que você tem que esperar para algo acontecer, elas ficavam olhando pro nada, assim, tipo, olhando pro teto. E elas ficavam pensando, refletindo. Sabe quando você tá na escola? Acho que na época que não tinha celular na escola, você lembrava bem que as pessoas ficavam olhando pro nada e você falava, você tá pensando na morte da bezerra? Tá viajando na maionese? Esse viajando na maionese, esse pensando na morte da bezerra, na verdade tá mostrando que a pessoa está entediada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela refletia, ela pensava sobre a vida dela, sobre alguma coisa. Ela estava tentando processar a informação, percebe? Só que nos dias de hoje, a gente não pensa duas vezes em tirar o celular do bolso, para ocupar esse tempo vazio, para que a gente não se sinta entediado. Tá entendendo? Bem, o que acontece? Que no livro, eu tô sem ele aqui. Bem, eu tô sem ele aqui, mas o livro é 10% Mais Feliz. O nome do livro é de Dan Harris. E olha só o que ele diz. A verdade é que estamos programados para fugir do tédio a qualquer custo. Mas quando nos forçamos a enfrentá-lo, ao invés de a gente buscar distrações, a recompensa é uma clareza mental que poucos conseguem experimentar. Se sentar em silêncio, confrontando nossos próprios pensamentos, é muitas vezes mais difícil do que qualquer atividade física, mas é também onde começamos a entender quem realmente somos. Você consegue perceber que ele comenta que é mais difícil a gente olhar para dentro hoje em dia do que fazer um exercício físico. Porque às vezes você vai fazer um exercício físico, você coloca uma música, você tem um estímulo de tela, você tem vários estímulos ao seu redor que fazem com que esse exercício faça você perder o tédio também. Mas é muito difícil a gente olhar para dentro da gente hoje em dia. É uma luta, sabe? Que a gente não quer, mas que faz muito bem pra gente. Pra você ter ideia, o CEO do LinkedIn, Jeff Weiner, ele disse que ele tira 2 horas por dia para não fazer absolutamente nada. Ou seja, ficar entediado.
faz com que ele pense e reflita sobre a vida e busque soluções melhores. Ele mesmo disse que foi o melhor investimento de produtividade para ele do que qualquer outra coisa. Afinal, como ele fala, isso fez com que ele tomasse o controle da vida dele e não deixasse que a vida dele fosse sem ele ter o controle, sabe? Deixa a vida me levar. E é interessante que ele também diz que isso... Tem uma vaca aqui, eu acho. É interessante que o Jeff Weiner diz também que isso faz com que ele busque mais soluções, pense mais na empresa e entenda o melhor futuro, as melhores decisões que ele deve tomar durante o dia. E de fato, quando a gente para pensar, a gente tem as melhores ideias, a gente fica mais criativo. Afinal, o tédio, ele nos proporciona isso. É um convite para a gente entrar para dentro, pensar. Esse é o poder do tédio. E eu digo mais, deixa até um bônus aqui. Se você somar o tédio a uma caminhada, a uma corrida, até mesmo na esteira, você não colocar música e apenas ficar ali pensando, refletindo, olhando por nada, como as pessoas dizem que é o tédio, descrevem o tédio, você vai começar a entender que as melhores soluções, a criatividade, o autoconhecimento de fato vai aparecer em você. Isso é muito bom. Isso é uma baita de uma solução, um baita de um poder. Porque se a gente não processar as informações, que são muitas informações, afinal, estímulo é informação. A gente está ali se entretendo e tal, mas a gente está obtendo informação. Tem comunicação, a gente vê um marketing, vê um vídeo na internet, para a gente poder processar aquilo, a gente precisa de tempo. Nem se for um tempo pequeno. Se eu começar a falar rápido agora, para te passar uma informação, e isso é até mesmo uma técnica de fala, de comunicação, para que faça com que você preste mais atenção no vídeo, e ao mesmo tempo eu te dê mais informação em pouco tempo, bom, isso pode ser bom e pode ser ruim, afinal você precisa de tempo para poder processar. Se eu não respiro, não te dou tempo para poder processar, eu falo de forma mais rápida, sem cadenciamento, é uma técnica boa, para te prender a atenção, mas também é uma técnica ruim, até mesmo quando aqueles vídeos muito cortados, muito uma fala atrás da outra, faz com que você preste atenção, mas faz com que você não retenha informação ao mesmo tempo. Faz com que quando você chegue de noite para dormir e acorde outro dia, não lembre exatamente de tudo aquilo que você viu, não aprendeu de fato, não reteu informação de fato, que são duas coisas diferentes. É por isso que meus vídeos, ele tem uma cadência mais lenta às vezes, para que você possa reter a informação do que eu estou te falando, e processe ela, para que penetre em você. Então entenda que o mundo precisa de respiro, o mundo precisa, a sua vida precisa respirar, esse é um fato. A sua vida precisa de respiros e você tem que dar esses respiros para ela. E a gente vive um paradoxo, né? Paradoxo de que quando mais o mundo acelera, mais sentimos a necessidade de ter uma pausa. Quanto mais estímulos a gente tem, mais falta do silêncio a gente sente. Só que o irônico é que quanto mais coisas nós temos para fazer, quanto mais coisas estamos presos em fazer, menos a gente quer parar. Isso é algo até interessante. A gente precisa entender que o silêncio faz parte da nossa vida. Que a gente precisa entender que todas as soluções, a solução para a sua vida, cara, tá em você parar e pensar e refletir sobre a sua vida. Olhar para dentro de você. Tem 3 problemas muito grandes hoje que eu vejo. Um problema é que a pessoa ela não sabe para onde ela quer ir. Ela nunca olhou exatamente e desenhou um quadro da vida que ela quer. Se ela não desenhou esse quadro da vida que ela quer, as chances é que ela começa a conquistar coisas que, na verdade, ela não quer. O que faz ela se sentir tediosa em conquistar aquilo. É exatamente o que a frase de Arthur Schopenhauer quer dizer, né? Que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. A vida é como um pêndulo que balança entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, se a pessoa não tem uma visão coerente de onde ela quer ir, de onde ela quer chegar, automaticamente ela vai entrar num ciclo que eu chamo de ciclo de autorrealização. A pessoa começa a realizar coisas e isso é do ser humano, tá? Todo ser humano quer realizar grandes coisas. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, faz com que o ser humano crie tecnologias, avance, queira sempre mais. Mas o problema é você querer sempre mais coisas que você, na verdade, no fundo você não quer. É por isso que criar uma mira consciente é o primeiro passo para você realmente entender o que você tem que realizar na sua vida que de fato vai te satisfazer. São várias metas que você tem que realizar que vai te satisfazer, coisas que você tem que comprar, o que você tem que fazer. Esse é o primeiro passo que eu não vejo. É por isso que eu tenho um vídeo, que é o meu segundo vídeo do canal, inclusive, chamado Foco, né? Que é sobre o foco. E eu vou deixar ele aqui no card, que ele fala mais sobre como ter uma mira consciente, como construir isso, como pintar o quadro da sua vida.
O segundo erro que eu vejo é que as pessoas, pelo fato de elas não pausarem na vida delas, elas não criaram o tédio, que é exatamente o assunto desse vídeo, elas não terem um momento para pensar e refletir sobre a vida delas e de entender o quão importante as coisas são para elas, ou seja, esse momento, o tédio, ele faz isso com a gente. Ele nos força a pensar sobre a nossa vida. E quando a gente pensa sobre a nossa vida, a gente começa a entender e a discernir o que é importante e o que não é pra gente, fazendo com que a gente queira coisas que a gente realmente quer. Quando a gente não tem esse tempo, ou seja, a gente fica preso em estímulos, a gente perde esse senso de saber o que a gente é realmente importante pra gente e o que não é. O que faz com que as pessoas entrem no ciclo de realizar coisas que elas não queiram. Então, quando elas conquistam aquilo, elas se arrependem, ou elas não se sentem felizes, elas se sentem mais vazio do que quando começaram a tentar aquilo. Esse é o segundo problema, que é o problema que a gente está tratando nesse vídeo. E o terceiro problema é sobre princípios e valores mesmo. A pessoa não entende quais são os princípios, o que ela acredita, o que ela defende, o sentido da vida dela, justamente que vem desse problema de ela não dar tempo e não ter uma mira consciente. E se aprofundar realmente o que é importante de fato para ela, como ela se baseia a vida dela, e aí ela começa a entrar nesse ciclo de autorrealização, de realizar coisas que ela não quer. Quando a gente está no ciclo de autorrealização, de conquista, outra coisa a gente deseja conquista de forma consciente, sabendo o que a gente realmente quer, a gente vai construir uma vida na qual vale a pena ser vivida e que está de acordo com nossos princípios, nossos valores e com a visão de vida que a gente criou. Isso é muito importante. Então a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é: pare um pouquinho. Use o poder do tédio ao seu favor. Pare, pensa, reflita, olhe para dentro de você e comece a perceber o que é realmente importante para mim. Porque quando você realizar algo com consciência do que é importante para você, você começa a perceber que não é a quantidade de coisas que você quer, não é o tanto de carro que você quer ter na garagem, mas sim aquilo que realmente tem um valor intrínseco em você. Que quando você realizar aquilo, você falou: uau, exatamente isso que eu precisava para minha vida ser mais feliz, ter mais satisfação na vida. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui tem um vídeo já para você poder assistir mais tarde ou agora, se preferir. E vamos entender, descobrir e se autoaperfeiçoar no autoconhecimento. Eu te vejo até o próximo vídeo e até mais.